Seguimos aqui com vários destaques. O presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado, Nelsinho Trade, se reuniu com o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, para acertar os detalhes da viagem dos senadores brasileiros aos Estados Unidos, na tentativa de evitar o aumento de tarifas ou a implementação daquela tarifa de 50%. A viagem ocorrerá entre os dias 28 e 30 de julho. No primeiro dia, os senadores irão se reunir com empresários. No segundo, vão se encontrar com parlamentares americanos. Essa comitiva será formada por Tereza Cristina, o astronauta Marcos Pontes, Jacques Wagner, Esperidião Amin, Rogério Carvalho, Fernando Farias e Carlos Viana. Os ex-ministros do governo de Jair Bolsonaro, Tereza Cristina e Marcos Pontes, se tornaram alvos de críticas por integrarem essa comitiva. O deputado federal Eduardo Bolsonaro afirmou pelas redes sociais que a viagem é um gesto de desrespeito à clareza da carta do mandatário americano e projetou que essa iniciativa está fadada ao fracasso. Chamar o Acácio Miranda. Acácio, eu queria que você fizesse uma avaliação no que os senadores podem ajudar ou colaborar. Tem já agendas marcadas. Agora, é preciso lembrar, a medida do tarifaço entra em vigor no dia 1º de agosto. Eles vão chegar nos Estados Unidos no dia 28. Então, assim, é preciso correr. Num cenário muito otimista, você acredita que eles conseguirão reverter a medida que vai entrar em vigor no dia 1º de agosto, Acácio? Não. Eu acho que existem dois fatores que são os únicos capazes de reverter essa medida, no meu entendimento. Um primeiro fator é a pressão interna dos norte-americanos e determinados setores dos Estados Unidos contra o presidente Trump, no sentido que a questão da laranja, do suco de laranja, a questão do café, o que traria uma certa inflação, sem contarmos aqueles setores da indústria e de commodities norte-americanos que mandam os seus produtos para o Brasil. Um segundo fator está relacionado à própria justiça norte-americana. Salvo engano, já foi comentado aqui nos últimos dias a judicialização destes tarifaços impostos por Donald Trump. E essa judicialização, obviamente, pode, por respeito às instituições por parte de Donald Trump, impedir que seja aplicado este tarifaço. Talvez uma terceira possibilidade seja um gesto do presidente Lula, indo até Donald Trump e mostrando uma boa vontade em detrimento à questão dos BRICS e em detrimento à questão da regulação das mídias sociais. Porém, eu acho que em ordem de possibilidade, eu vou do primeiro para o terceiro. Hoje é mais fácil nós não estarmos sujeitos ao tarifaço por pressão dos norte-americanos do que por pressão dos brasileiros, por mais que o Brasil seja o país mais prejudicado nessa situação. Foi a linha do seu comentário hoje mais cedo, não é, Dávila? Você é muito descrente em relação ao papel dessa comitiva, o que eles poderão fazer em 2 ou 3 dias, na verdade 2 dias, né? Não dá para tirar um coelho da cartola, não existe mágica aí, né? Não, eles estão acendendo vela para que essa pressão que bem disse, o que acabou de comentar, que é o seguinte: como vai fazer, o Acácio falou certo, a indústria americana pressionando o governo Trump, fala, pelo amor de Deus, não vão aumentar em 25% o suco do americano, além de aumentar o custo do consumidor americano, eu vou ter que demitir 60, 70 mil pessoas. É isso que pode sensibilizar o Trump, é isso que o Acácio está falando. Mas isso é sonhar com o poder da fadinha, né? Você fica acendendo vela, fadinha, pelo amor de Deus, aqui, vamos fazer aqui uma simpatia para ver se a fadinha lá sensibiliza Donald Trump, porque os produtores americanos estão dizendo que vai gerar um enorme impacto em emprego e na mesa do café da manhã do americano. É uma possibilidade, isso pode ajudar só 2 coisas, como bem disse o Acácio, vai ajudar o suco de laranja e o café. O resto, 50% da tarifa, vai cair sobre o restante dos produtos brasileiros. O segundo ponto, essa comissão de senadores, é óbvio que não vai ter nenhum impacto na tarifa, mas, como eu disse, ajuda a preparar o caminho
para o mundo pós-tarifa, né? O mundo da tarifa não é um cataclisma atômico que no dia 1 de agosto 50% acontece e acabou a história, é o fim do filme. Não, é apenas o começo de um processo. Então, vai demorar alguns meses ou muitos meses para que essa tarifa seja reduzida. Então, a conversa com os senadores é importante, porque cada senador, Canhato, representa um Estado. E o Estado vai contar para o Senado brasileiro, esses senadores, olha, aqui no meu Estado nós temos um grande exportador de máquinas para o Brasil, vocês têm que diminuir essa tarifa, é um absurdo, pagar 130% numa tarifa aqui, 80% aqui, olha, no meu estado tem uma indústria de medicamentos, olha aqui quantas barreiras a Anvisa está criando para o meu medicamento poder entrar no Brasil. Então, pelo menos os senadores terão um pouco mais de senso de realidade. Quais são os fatores que hoje dificultam esse comércio Brasil-Estados Unidos? E com esse arcabouço de informações, capaz que possa ajudar a temperar a busca para redução de tarifa. O fato é que o Brasil vai ficar como patinho feio nessa história. Vai ser o único país que vai tomar um tarifaço de 50%. O Japão acabou de negociar, Indonésia negociou, a Europa amanhã está concluindo também o tratado de 15%, que hoje já tinha praticamente acertado tudo, está em pequenos detalhes. Todo mundo vai chegar a um acordo e negociar. Sabe por quê? Porque eles sabem o que precisa ser negociado. Eles fizeram a lição de casa. Aqui fica todo mundo fazendo um monte de reunião insignificante, mandando cartinha, protestando e não trabalhando. E porque eu disse, quantas vezes aqui no Pingos nos disse, essa história da tarifa pode virar algo positivo para a economia brasileira, se nós tivéssemos uma visão estratégica. Por que não zerar, então, tarifas de maquinário sofisticado, tecnologia, coisas importantes para aumentar a produtividade do Brasil? Em troca disso, reduz as tarifas ou zera as tarifas para suco de laranja, para produtos carne bovina, para a questão dos nossos aviões da Embraer, etc. Então, precisa ter estratégia. Agora, com essa mentalidade antimercado que domina esse governo, não tem esse cuidado. E isso é o que está travando a negociação. Então, até o dia 1º de agosto, provavelmente, vários países, Canhato, conseguirão chegar a um acordo razoável com os Estados Unidos, redução de tarifa, e nós vamos ficar ali, ganhar o prêmio número 1, 50% de tarifa. Por quê? Por causa da incompetência do governo. Pois é, daqui a pouco a gente vai trazer esse aspecto que o Dávila destacou. O Brasil fez um aceno, né? Enviou aquela carta. Mas até agora, Dávila, silêncio total do governo norte-americano. Daqui a pouco a gente vai trazer essa informação e o que significa o silêncio da outra parte, porque essa também é uma sinalização, né? Mas você, Beraldo, queria que você trouxesse a reflexão sobre essa comitiva de senadores, mas também a crítica feita por Eduardo Bolsonaro. Ele falou em gesto de desrespeito à clareza da carta do mandatário americano, a carta de Donald Trump, especialmente quando ele olha para a comitiva e observa que lá tem ex-ministros da gestão de Jair Bolsonaro. Neto, primeiro, eu fico imaginando o presidente da República brasileiro escreve a carta, eventualmente de próprio punho, né? Porque ele estava nervoso. Aí, para responder, ele escreve, aí ele chama o Bessias da atualidade, lá, o faz tudo dele, já vai lá no Correio e coloca essa carta para a Casa Branca. Aí a gente tem que imaginar, o Correio, do jeito que está, dando prejuízo bilionário, a chance dessa carta ter chegado lá e alguém jogou ela fora é enorme, né? E aí imaginar que ela chegou lá na Casa Branca, foi recebida também, e aí colocaram lá na pilha de cartas que a Casa Branca deve receber todos os dias, né? Então, realmente, a gente fica impressionado com o dinamismo, a vontade do governo brasileiro de fazer essa negociação, de responder, de colocar ali a forma, criar o clima para começar uma negociação para valer. E quando a gente olha para o exemplo que temos de hoje, o Japão fechou um acordo, os mercados financeiros do mundo reagiram e tal, aí eu fico imaginando como é que o Japão chegou nesse acordo. Será que quando foram anunciadas as tarifas,
Os senadores e deputados japoneses ligaram lá para a FAJ, né, para a Força Aérea Japonesa. Prepara aí o Legacy, prepara o jatinho que nós vamos lá para Washington passear. Ou será que havia um negociador de alto nível, conhecedor das demandas japonesas, da dinâmica da economia japonesa, do funcionamento da economia norte-americana, para entender onde é que estavam os pontos fortes e fracos de cada lado, para então sinalizar um entendimento dentro daquilo que seria razoável para que os dois lados pudessem ter a sua atividade comercial preservada? Mas o Brasil não, Canhato. O Brasil, vossas excelências querem passear. É mês de julho, está muito frio no Brasil. Querem pegar o avião da FAB, ir para os Estados Unidos e passar um calorzinho, fazer umas comprinhas. Vamos ver se vai ter inspeção da Receita Federal na chegada desse jatinho da FAB quando voltar dessa reunião infrutífera. Não tem absolutamente a menor chance. Olha quantas pessoas nessa comitiva. Quem é que vai fazer uma reunião com tantas pessoas? Ah, não, mas são senadores do Brasil, e daí? Não há do outro lado alguém a sério que vai negociar com 10, 15 pessoas numa sala. Aliás, o comandante Rolim, saudoso comandante Rolim, diz uma coisa que é muito aplicável a esse momento. Diz que reunião é uma coisa que você faz depois que a decisão já está tomada. Mas não, o Brasil não, ele vai lá para fazer uma cena, porque querem tirar fotos, aí vão postar na rede social. Estamos aqui agora em Washington para conversar com grandes autoridades. Por quê? Porque depois, se há um adiamento da implantação das tarifas, se há uma revisão por parte do governo norte-americano em razão da pressão que está recebendo de próprias empresas americanas e setores ali, associações setoriais dos Estados Unidos. Se há qualquer tipo de mudança na implementação das tarifas no 1º de agosto, eles ainda vão se sentir vitoriosos. Vão dizer, tá vendo? Graças à nossa viagem, nós conseguimos resolver esse problema. Então há uma disputa enorme para conseguir estar na posição de receber crédito de uma eventual postergação ou mudança nas regras tarifárias que Donald Trump impôs ao Brasil. Mas é só uma expectativa, como comprar um bilhete da loteria. Não há um trabalho sério sendo realizado. Então, é mais uma vez o Brasil passando vergonha. Em relação à crítica que é feita, à participação do astronauta e da Tereza Cristina, é realmente de se admirar que essas figuras se coloquem na posição de fazer parte desse show. É óbvio que pelo menos a ministra Tereza Cristina, que foi ministra da Agricultura e teve interação com os compradores norte-americanos dos produtos agrícolas brasileiros, óbvio que ela tem interlocução lá, mas vai ser nessa comitiva que vai se encontrar alguma solução relevante? Não, não é. E ela está cansada de saber disso. Fazem muito mal de aumentar o coro e a despesa pública para uma reunião que, obviamente, será enorme. Pois é, e não é uma negociação para comprar um carro usado, né? Que você toma a decisão ali na hora. É um assunto muito complexo e me admira que essa viagem aconteça somente no finzinho do mês, né? Isso que me espanta. Deveria ter acontecido há 10, 12, 15 dias.